Pessoal, olá, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar mais uma vez sobre o Código de Processo Civil, mas agora a gente vai entrar na fase de prolatação de sentença e vamos conversar um pouco sobre coisa julgada, tá? A gente já tem aquele leve conhecimento de que sentença é prolatado pelo juiz, aquele que tem poder de jurisdição, na qual ele decide quem é autor, ele decide quem é culpado, quem é inocente e devolve para o autor da ação, se for o caso, o seu direito material que foi ferido. Então, somente o juiz que tem poder de jurisdição é que pode tomar essa decisão. E aí, hoje a gente vai verificar os limites da coisa julgada, até onde que ela pode ir, tá? Então, vamos começar. No artigo 503 do CPC, a gente tem lá que a decisão ela pode ser total ou parcial de mérito, tem força de lei, nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, quando o juiz vai dar a sua decisão, ele pode dar uma decisão total ou parcial perante o pedido do autor. E essa decisão que ele tomou, isso tem força de lei, principalmente no que se refere ao pedido que tinha sido formulado. Se a gente estiver falando de coisa julgada formal, tá? Tem efeito semelhante ao da preclusão. Por quê? A gente não vai poder fazer mais nenhum tipo de discussão naquela lide, naquele processo, tá? Mas isso não impede que eu utilize as questões materiais em outro. Então, aquele processo ele está extinto, tendo em vista problemas formais, mas isso não vai impedir que eu utilize o direito material para discutir numa outra questão. E aí a gente chama isso de preclusão endoprocessual. Um exemplo disso. Propõe uma ação discutindo uma questão contratual, porém eu não tenho capacidade para ser parte dessa ação, eu não tenho capacidade para ser autora dessa ação. Automaticamente a gente vai ter lá uma sentença formal, né? Uma coisa julgada formal, uma sentença determinativa, com base no artigo 485 do CPC, por falta de ilegitimidade. Nessa situação, a única coisa que vai ser extinta é o direito formal, é a questão processual que vai se extinguir. Mas a parte material, ela ainda pode fazer parte de uma relação processual, mas de um outro processo. Esse processo a gente não pode mais mexer, porque a gente já teve coisa julgada formal com relação a ele. Agora, como que se refere a coisa julgada material, impossibilita qualquer tipo de rediscussão da matéria, tá? Não só no processo original, como em qualquer outro. Então, vamos pensar numa ação de indenização por danos morais e por danos materiais, e na qual eu tenho uma sentença parcial de mérito, aonde eu ganhei o dano material, porém perdi o dano moral. Eu não posso propor uma nova ação só para discutir as questões do dano moral. Eu posso sim apresentar recursos para que seja revisto esse meu pedido pela instância superior, mas eu não posso entrar com uma nova ação para discutir esse pedido do dano moral. Nós chamamos isso de preclusão extraprocessual. Então, preclusão endoprocessual é aquela que vai acontecer referente à parte processual do processo, tá? Então, a gente tem algo parecido com a preclusão, a gente vai discutir apenas as questões formais desse processo, artigo 485 do CPC, e na coisa julgada material, a gente tem a preclusão extraprocessual. Eu não posso rediscutir aquela matéria que já foi julgada no processo originário, tá? Isso tudo está no artigo 503 do CPC. Aí, é importante, antes da gente verificar quais são realmente os limites dessa sentença, verificar quais são as partes dela, né? Porque a sentença, ela é dividida em relatório, fundamentação e dispositivo. Então, é importante a gente saber distinguir uma coisa da outra e conseguir verificar também aonde está a nossa coisa julgada. Então, vamos lá. Começando pelo relatório, o relatório, ele é mais ou menos um resumo do que consta no processo.
Então, o juiz vai dizer as partes, vai informar o que o autor está pedindo, vai alegar algumas coisas também com relação à contestação que foi apresentada, vai também determinar quais são os pedidos e se existe reconvenção ou pedido contraposto, tá? O relatório, como eu disse, é um resumo e ele não faz coisa julgada, ele simplesmente diz o que aconteceu no processo. Então, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, é uma ação indenizatória por danos materiais e por danos morais, e aí o juiz está explicando que foi feita uma instalação, que o autor quer a procedência da ação, um pagamento a título de danos morais, que foi apresentado contestação pela ré, e que na contestação a ré alega que existiu um mau uso do produto e que por esse motivo não tem danos materiais, impugnou os danos morais, porque não aconteceu nada que feriu a moral do autor. Então, quando a gente fala de relatório, a gente tem que pensar que é simplesmente um resumo, uma exposição de tudo aquilo que aconteceu no processo, e aqui a gente não tem coisa julgada ainda, tá? É importante a gente verificar também com relação à fundamentação dessa sentença, tá? A fundamentação é o que a gente chama de relatório. No relatório, a gente ainda não tem coisa julgada também, e a única coisa que a gente vai ter aqui é o convencimento do juiz. O que levou ele a tomar essa decisão, tá? É muito importante a gente observar a fundamentação, porque agora ela é obrigatória no CPC, tá? O juiz precisa fundamentar com base em que ele decidiu pela sentença total ou parcialmente procedente. Então, o juiz precisa fundamentar nesse momento o que levou ele ao seu convencimento. Caso a sentença não tenha essa fundamentação, ela é passível de embargos de declaração para sanar eventuais obscuridades e ela também pode ser considerada nula, tendo em vista que a fundamentação ela é obrigatória no que se refere à sentença agora, tá? Na parte do relatório, na parte da fundamentação, a gente ainda não tem coisa julgada. Como eu disse, a gente tem apenas os motivos que levaram ao convencimento do juiz. Então, aqui a gente já não tem nada que faça a coisa julgada. Aqui em destaque, a gente tem, no exemplo que eu trouxe, o que levou o juiz a tomar essa decisão, o que ajudou ele no seu convencimento. No caso aqui foi um laudo pericial, na qual o juiz analisou e verificou que realmente existia algum tipo de problema naquele piso, tá? Então, fundamentação, única e exclusivamente, convencimentos do juiz, os motivos que fizeram ele chegar a essa decisão, e aqui a gente ainda não tem coisa julgada, tá? E a fundamentação ela é obrigatória agora. Aí aqui a gente chega na parte mais importante da sentença, que é o dispositivo. O dispositivo é o momento onde a gente vai ter a coisa julgada. É o momento na qual o juiz vai dizer se a gente tem direito ou não, tá? Nesse caso aqui, então o juiz julgou a ação parcialmente procedente, determinou os danos materiais referente à substituição do produto e não considerou os danos morais, tá? Além disso aqui, ele alegou os honorários advocatícios e pediu que fosse expedido o levantamento de guia para o perito. Mas no que se refere ao pedido, a gente tem aqui o juiz rebatendo a todo instante quais foram os pedidos do autor. Então, no que se refere à coisa julgada material, é essa parte aqui que nos interessa, tá? É nesse momento aqui que o juiz fala qual é o direito material do autor que foi ferido e se ele tem direito a rever esse direito material, tá? Então, o dispositivo da sentença, ele analisa única e exclusivamente os pedidos do autor, demonstra pra gente se o autor tem razão ou não, se o autor tem direito ou não e até que parte ele tem esse direito, tá? Então, o dispositivo é o momento da sentença que faz coisa julgada. Por isso que a gente diz que todos os pedidos do autor precisam constar do dispositivo, tá? Se não constar do dispositivo, automaticamente a gente não tem coisa julgada com relação àquele pedido que foi feito. Então, por exemplo, o autor pede indenização por danos materiais mais lucros cessantes. No
Na fundamentação da sentença, o juiz relata por qual motivo ele concorda com os lucros cessantes. Mas, em compensação, no dispositivo ele não fala dos lucros cessantes. Automaticamente nós não temos coisa julgada, tá? Então é muito importante que no dispositivo da sentença conste todos os pedidos que foram feitos e conste quais deles foram concedidos e quais deles não foram concedidos, tá? Mesmo quando o juiz indefere algum pedido, ele precisa constar também do dispositivo que ele não está concordando com aquilo, tá? Então, o juiz concede os danos materiais, mas não concede os morais. Ele precisa dizer no seu dispositivo que no que tange os danos materiais, a ação é julgada procedente e no que tange aos danos morais, a ação é julgada improcedente. Se isso não constar da sentença, automaticamente a gente não tem coisa julgada, tá? Então, na sentença a gente tem dispositivo, que é um resumo do processo. Nós temos a fundamentação ou relatório, que é onde mostra o convencimento do juiz. Nesses dois casos, nós ainda não temos coisa julgada. E a coisa julgada aparece no dispositivo, tá? É o dispositivo que faz coisa julgada para nós. Aí sim a gente entra nos limites com relação a essa coisa julgada, tá? Vamos começar nos limites objetivos. Então tá lá, né? A sentença deve constituir resposta precisa e objetiva ao pedido que foi apresentado pelo autor e também tem que apresentar as mesmas situações, resposta precisa e objetiva, numa eventual reconvenção ou no eventual pedido contraposto, tá? Então, a sentença ela tem que dar resposta para aquele direito material que o autor está pleiteando, da mesma forma que ela tem que dar resposta numa eventual reconvenção, tá? Na sentença, não pode discutir a quem, além, nem fora do que foi pedido, sob pena de nulidade, tá? Que é o que a gente chama de extra petita ou de ultra petita. O juiz tem que decidir apenas com relação ao que está sendo pedido. Ele não pode decidir nem a mais nem a menos, tá? Ele só pode pedir aquilo que consta no pedido do autor ou aquilo que consta na reconvenção sob pena de nulidade. Só pode recair sobre o mérito, forçoso é concluir que os limites da coisa julgada são o pedido e respectativa fundamentação. Não. O critério objetivo da coisa julgada, ele cai sobre o mérito do pedido, tá? Ele cai sobre o mérito da questão que está sendo questionada. Então, quando a gente fala lá de uma eventual petição inicial, a gente tem, né, endereçamento, preâmbulo, fatos, mérito, ou do direito, que a gente chama, ou causas de pedir, tá? Então, a sentença só vai poder recair sobre o mérito, tá? Nos limites objetivos com relação à coisa julgada e à fundamentação. A coisa julgada se forma na apreciação do tema na parte dispositiva da sentença, aquilo que a gente já conversou. O dispositivo da sentença é o que traz para nós a coisa julgada, tá? Se a sentença for omissa quanto a algum dos pedidos, não faz coisa julgada com relação a ele, porque não há sentença implícita, tá? A gente pode ter pedido implícito, mas sentença implícita nós não temos. O juiz precisa trazer todos os pedidos que foram apresentados na petição inicial ou na reconvenção. Se porventura ele não fizer isso, com relação àquele pedido que não foi apresentado no dispositivo, aquele pedido não formou coisa julgada com relação às partes envolvidas. Por isso que é importante que no dispositivo conste todos os pedidos apresentados pelo autor. Todos precisam ser rebatidos pelo juiz, mesmo que o pedido tenha sido indeferido. Aí eu trouxe aqui um exemplo com base na sentença que a gente está analisando, tá? Então, o autor pediu lá a procedência total da pretensão jurídica, a condenação de danos materiais no valor de R$12.000. Aí, como que está no dispositivo da sentença? Que o autor pretende os R$12.000, que o pedido indenizatório de forma integral não se justifica, uma vez que a perícia disse que a troca das peças simplesmente resolveriam o problema. Então, a gente tem aqui em cima o pedido do autor e o juiz rebatendo no seu dispositivo exatamente o que o autor tinha pedido
na questão de danos materiais. Continuando na mesma sentença, a gente tem aqui que o autor tinha pedido também danos morais. E aí o juiz coloca que não se justifica o pedido de indenização por danos morais. Nesses dois casos, num primeiro, o juiz entende que realmente existiu uma questão material, tá? E que simplesmente a troca do produto resolveria o problema, e ele acha que não tem por que indenizar por danos morais, não tem nada que demonstre que o autor sofreu algum tipo de sofrimento, que essa sua moral foi ferida, que ele teve maiores prejuízos, que ele passou por momentos de vergonha, por exemplo, tá? Mas na verdade o que eu queria mostrar aqui é o pedido do autor que foi feito em cima e embaixo a sentença rebatendo esse pedido. Isso é muito importante, tá? Então a sentença tem que trazer todos os pedidos que foram elencados pelo autor ou na reconvenção. E aí esses pedidos têm que ser rebatidos um a um. Na falta de algum desses pedidos, da falta de rebater um desses pedidos no dispositivo, esse pedido não faz coisa julgada com relação às partes, tá? Para sanar isso, embargos de declaração, pedido para que o juiz conste no dispositivo aquele pedido que ficou faltando. Não adianta ele ter apresentado a fundamentação e não ter colocado no dispositivo. Enquanto não tiver no dispositivo, a gente não pode falar de coisa julgada com relação àquele pedido que foi formulado. Limites subjetivos da coisa julgada, que está no artigo 506. Isso daqui é muito interessante pelo seguinte, né? O 506 fala que a coisa julgada, ela vai dar lá efeitos apenas às partes envolvidas, tá? Não prejudicando terceiros. Então, se a gente tem uma ação de Paulo versus Mauro, por exemplo, os efeitos daquela sentença, o efeito daquela coisa julgada, vai ser apenas entre Paulo e Mauro. Isso daqui não pode refletir em terceiros, tá? Mas isso é uma regra geral, tudo bem? Que a gente vai ver uma exceção daqui a pouco. Então, vamos lá. A sentença não tem limite, ela vale para todos. O que tem limite é a imutabilidade da sentença. Então, a sentença em si, ela vale para todo mundo, tá? Qual é o limite da sentença que não vai valer para os terceiros? A questão da imutabilidade e da indiscutibilidade da sentença, tudo bem? A coisa julgada que não pode prejudicar estranhos à relação. Então, a imutabilidade e a indiscutibilidade, que é o que faz a coisa julgada, não pode prejudicar estranhos. Todavia, a sentença não tem limites, tá? Ela vale para todo mundo. Pode ocorrer de estranho ser alcançado pelos seus efeitos, tá? Não pela sentença, e sim pelos efeitos que ela causa. Tudo bem? Aí ele pode se beneficiar, como ele pode se prejudicar. O que alcança o terceiro é apenas a eficácia da sentença, tá? Como atos jurídicos, em geral, vale para todos. Então, isso daqui é muito importante a gente observar. Vamos voltar lá, tá? A sentença não tem limite e vale para todos, tudo bem. O que tem limite na sentença é a questão dela ser imutável e indiscutível, tá? Isso faz a coisa julgada. A partir do momento que a sentença é imutável e indiscutível, nós temos a coisa julgada, tá? Essa coisa julgada não pode prejudicar estranhos. Porém, os efeitos dessa coisa julgada, os efeitos dessa sentença definitiva, pode prejudicar ou pode beneficiar um terceiro, tá? Então, o que alcança o terceiro é a eficácia da sentença, tá? Os atos em gerais com relação a ela, isso não vai alcançar os terceiros, tudo bem? Eu trouxe um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? A gente tem aqui entre a Mônica e a Magali, então, um processo para rescisão de contrato, tá? A locadora é a autora, locatária, ré, é a Magali. Então, a Mônica moveu uma ação referente a um processo para rescisão de contrato. A sentença dessa ação rescindiu o contrato, tá? A sentença dessa ação entendeu que realmente o contrato deveria ser rescindido e automaticamente a Magali deveria, por exemplo, deixar o imóvel, tá? Porém, a Magali tinha um sublocatário, tinha um terceiro envolvido nessa situação, tá? A sentença que foi gerada, que rescinde o contrato, ela envolve a locadora e a locatária. Porém,
os seus efeitos, tá, vão atingir o sublocatário. Ele não participou da relação processual, mas ele vai ser atingido pela sentença que foi gerada. Então, no último quadrinho aqui, ó, a gente tem, né, pode ocorrer de estranho ao processo ser alcançado pelos efeitos definitivos da sentença, tanto para prejudicar como para beneficiar. No caso aqui, o sublocatário vai ser prejudicado porque ele vai ter que deixar o imóvel. E ele também não fez parte da relação processual. Então, voltando lá. A gente tem locadora, a gente tem locatária e a gente tem o que liga elas, que é um processo de rescisão de contrato, tá? Aí esse processo gera uma sentença que realmente o juiz fala, tem de rescindir o contrato. Tá ok, a locatária tinha um sublocatário. Esse sublocatário é um terceiro que não participou da relação processual. Dessa forma, a sentença vai atingir esse sublocatário, tá? Mesmo ele não tendo participado. Então, tá aqui embaixo a gente já tinha conversado. O processo, o que pode alcançar terceiros é o efeito da sentença, tá? O que a sentença vai gerar. Isso pode tanto prejudicar como beneficiar um terceiro, pode tanto prejudicar ou beneficiar um estranho à relação processual. A sentença, aqui, ó, essa sentença ela vai atingir apenas locador e locatária. Porém, os efeitos dela, que é a rescisão do contrato, vai atingir um terceiro nessa situação, mesmo que ele não tenha participado da relação processual, tá? Da relação material ele participou, mas da relação processual ele não participou. Então, a sentença aqui, ela atinge locador e locatária, mas o efeito dela vai atingir um terceiro que participou da parte material, mas não participou da relação processual, ok? Galera, é isso, tá? Essas são as informações mais importantes com relação aos limites da coisa julgada. A gente vai verificar num vídeo posterior com relação à diferença da sentença e da coisa julgada. A gente vai conversar sobre isso ainda, mas esses são os limites da sentença, tá? Os limites da coisa julgada, até onde ela pode ir. Fica aqui os links das redes sociais, onde a gente pode conversar mais, tá? Então, clica lá para seguir no blog, clica para se inscrever no canal e não esquece de acionar o sininho lá, o positivo, para que sempre que tiver qualquer tipo de novidade, você ficar sabendo também, ok? Qualquer dúvida, sugestões de tema, entra lá em contato comigo através do e-mail, para que a gente possa trazer temas que realmente vocês às vezes estão com dificuldades de entender, para a gente trazer isso de uma forma mais clara, tá bom? Até a próxima e muito obrigada!